Olá, boa tarde. Começa hoje em todo o país a Semana Nacional de Conciliação. As atividades serão remotas para evitar a disseminação do coronavírus. No Jornal da Justiça de hoje, vamos explicar melhor como vai funcionar na prática a mobilização dos tribunais para resolver os conflitos por meio de acordos entre as partes. Veja também. Das eleições municipais. No segundo turno, mais de 70% da população de 57 cidades foram às urnas. O segundo turno das eleições municipais ocorreu sem intercorrências e com bastante cuidado por causa da pandemia do coronavírus. 18 capitais elegem prefeitos e vices. E ainda, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, o acervo de recursos é menor do que o de ações originárias. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, destacou que esse resultado só foi possível em razão da adoção de medidas administrativas e jurisdicionais que privilegiam a atuação do STF como Corte Constitucional. E nesse domingo, eleitores de 57 cidades voltaram às urnas para eleger prefeitos e vices. Quem tem as informações e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Fernanda Tavares. Oi, Fê, muito boa tarde para você. Faz um balanço para a gente desse domingo. Quem foi eleito, o que aconteceu nas capitais aí? Tivemos eleições, mesmo com pandemia, eleições tranquilas, tudo certo, não foi isso? Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo. 18 capitais foram para o segundo turno, sendo que 10 prefeitos foram reeleitos e 8 foram votados pela primeira vez. Bruno Covas, em São Paulo, portanto, foi reeleito com 59,77% dos votos válidos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes foi eleito com 64,41% dos eleitores. Em Recife, João Campos é o mais jovem a ocupar um cargo de prefeito e com apenas 27 anos de idade. Nesse segundo turno, nenhuma mulher foi eleita, mas no primeiro turno nós tivemos Cíntia Ribeiro, do PSDB, que foi eleita em Palmas. E devido ao apagão de aproximadamente 20 dias em Macapá, capital do Amapá, as eleições por lá foram adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e a nova data das eleições é domingo, agora, dia 6 de dezembro. E, portanto, por lá as campanhas dos candidatos continuam, viu? Rafa, é com você. Muito obrigada mais uma vez, Fê. 26 milhões de eleitores foram às urnas nesse domingo. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apesar das dificuldades geradas pela pandemia, o processo foi realizado em segurança e dentro da normalidade. O segundo turno das eleições municipais ocorreu sem intercorrências e com bastante cuidado por causa da pandemia do coronavírus. Álcool em gel, distanciamento e máscaras em todas as sessões eleitorais. A apuração do resultado foi rápida. Às 10 horas da noite, os prefeitos das 57 cidades de 22 estados já tinham sido escolhidos. O índice de abstenções chegou a cerca de 30% e, mesmo assim, 26 milhões de eleitores foram às urnas. É preciso ter em linha de conta que nós realizamos eleições em meio a uma pandemia que já consumiu 170 mil vidas e que muitas pessoas, com o compreensível temor de comparecerem às ruas, deixaram de votar, muitas por estarem com a doença, muitas por estarem com sintomas e muitas por estarem com medo. Portanto, o ideal é que, evidentemente, a abstenção tivesse sido menor, mas a verdade é que, quando tudo começou, temia-se uma abstenção colossal, e embora ela tenha sido maior do que o desejável e as consequências do não comparecimento em verdade são pequenas, nós consideramos que realizar eleições em meio a uma pandemia com mais de 70% de comparecimento não deixou de ser um fato que merece ser celebrado. Quanto a possíveis ataques cibernéticos ao sistema eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, se houve alguma tentativa, não foi bem sucedida. Nenhum ataque bem sucedido ao sistema eleitoral e mesmo ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral.
No sábado, um dia antes das eleições do segundo turno, o homem foi preso em Portugal, suspeito de liderar um grupo que tentou hackear o sistema do Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno. De acordo com o TSE, o ataque cibernético não foi concretizado. No primeiro turno, comprovadamente, nós sofremos diversos ataques, na verdade, um ataque com um vazamento de informações irrelevantes sobre funcionários do TSE e uma tentativa de derrubada do sistema com mais de 436 mil acessos por segundo. Em razão disso, desse vazamento e de um ataque que tentava derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, eu, na própria segunda, oficiei ao diretor-geral da Polícia Federal, delegado Rolando Alexandre, requisitando a instauração de uma investigação que apurasse os autores desses ataques. A segurança do sistema de votação e das urnas eletrônicas utilizadas no Brasil desde 1996 foi reafirmada pelo presidente do TSE. Não há como fraudar nem antes, nem depois da emissão do boletim. Só então esses boletins de urna são transmitidos ao Tribunal Superior Eleitoral por uma rede criptografada. O sistema não é fraudável, que nunca ninguém demonstrou nenhum caso de fraude. E se alguém tivesse trazido em algum momento alguma evidência de ter ocorrido fraude, o TSE seria o primeiro a se interessar em investigar. Portanto, eu repito, para além da retórica, sobre a qual ninguém tem controle, jamais se comprovou qualquer aspecto fraudulento no sistema. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um balanço de ocorrências do segundo turno das eleições municipais. Em todo o país, a atuação das forças integradas no combate a crimes eleitorais contou com quase 100 mil policiais civis federais, guardas municipais e militares. Ao longo do fim de semana, foram registradas no país mais de 270 ocorrências de crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e disseminação de fake news. Os dados constam no boletim Operação Eleições 2020, coordenado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Segundo o governo, quase 100 mil agentes públicos de segurança trabalharam nessas eleições nos 57 municípios que tiveram segundo turno. O boletim aponta ainda 12 crimes comuns relacionados às eleições, como ameaça e lesão corporal. A Polícia Federal apreendeu também R$20 mil em dinheiro, que estavam sendo usados na compra de votos e na distribuição irregular de material de campanha. E pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, o acervo de recursos é menor do que o de ações originárias. Mas o que isso significa? Quem explica para a gente é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. Essa redução significa que o Supremo Tribunal Federal poderá se dedicar mais às ações originárias, ou seja, aquelas que se iniciam na Corte Constitucional, como as ações que discutem a constitucionalidade das leis. O STF, além de ser o órgão de cúpula do Poder Judiciário, é também um tribunal constitucional. Ele exerce duas funções, a de defender e fazer cumprir a Constituição e também desempenha uma competência recursal. Portanto, quanto menos recursos chegarem ao STF, mais a Suprema Corte pode exercer o seu principal papel, que é de controlar a validade das leis frente à Constituição Federal. A redução de recursos no STF tem como principal consequência o desafogamento da Corte Superior, que poderá se concentrar na sua função principal, que é proteger a supremacia constitucional. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, destacou que esse resultado só foi possível em razão da adoção de medidas administrativas e jurisdicionais que privilegiam a atuação do STF como Corte Constitucional. Uma das principais causas desta transformação estão relacionadas à eficiência da aplicação das regras de repercussão geral, alta produtividade dos gabinetes e é fruto de uma gestão eficiente.
E você vai ver a seguir, vamos falar sobre a Semana Nacional de Conciliação, que começou hoje. Os detalhes em instantes. A Constituição é a lei fundamental do Brasil. Ela se encontra no topo do ordenamento jurídico e serve de parâmetro para as demais espécies normativas. É denominada Constituição Cidadã por prever e garantir direitos fundamentais imprescindíveis para a construção de um país melhor e mais democrático. Deste modo, é essencial que cada cidadão conheça os direitos ali transcritos para podermos os exigir. Começa hoje a Semana Nacional da Conciliação. Até o próximo dia 4 de dezembro, os tribunais de todo o país estarão mobilizados para resolver conflitos por meio de acordos. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e envolve a Justiça Estadual, Federal e Trabalhista. Na Semana Nacional da Conciliação, tribunais selecionam processos que tenham possibilidade de acordo e avisam as partes envolvidas. As audiências são marcadas durante a semana destinada a fechar os acordos. No ano passado, foram realizadas mais de 301 mil audiências. Isso resultou em quase 2 bilhões de reais em acordos. A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos está completando 10 anos. A mobilização representa o esforço conjunto dos tribunais de justiça, do trabalho e federais para formalizar acordos consensuais por conciliação, dando agilidade e efetividade aos processos. Neste ano, o tema da campanha é menos conflitos, mais resultados. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que engloba Distrito Federal e Tocantins, selecionou 163 processos para a ação deste ano. A política de conciliação no tribunal é permanente e sempre prioriza a mediação de conflitos, mas a Semana Nacional é uma forma de intensificar os acordos. As nossas expectativas para a 15ª Semana Nacional de Conciliação, apesar de toda a dificuldade vivenciada com essa pandemia, é alta. E temos certeza que faremos o nosso melhor dentro das condições que temos. Esperamos todos vocês e desejamos uma Semana Nacional de Conciliação em todo o Brasil, realizada de forma pacificadora, acolhedora e humanista. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com a juíza Marina Correia Xavier, que é a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ceilândia, uma cidade aqui no Distrito Federal. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todas e todos. Pegando o gancho do lema deste ano, menos conflitos e mais resultados. É esse o objetivo da Semana de Conciliação, é intensificar o que já vem sendo feito ao longo do ano? Isso mesmo, Rafaela. Na Semana Nacional de Conciliação, que ocorre anualmente e esse ano completa sua 15ª edição, seu 15º aniversário, a gente faz um esforço concentrado do que acontece o ano inteiro. Então, a diferença é que a gente tem a seleção por parte dos tribunais dos processos mais aptos a esse meio adequado de solução, de conciliação ou de mediação, e há uma concentração e uma intensificação no número de audiências realizadas. A senhora falou de seleção de processos, né? Como é feita essa seleção? Essa seleção fica a cargo de cada tribunal, então, o Brasil inteiro, cada tribunal tem seus critérios, sempre levando em consideração aqueles processos que estão mais aptos a serem solucionados por meio da conciliação. E também é possível que os interessados, que as próprias partes, façam o pedido diretamente no processo ou por meio do SEJUSC do tribunal a que o processo esteja vinculado, para que o processo seja inserido na pauta da Semana Nacional. Quais são as esferas jurídicas? Nós temos alguma, por exemplo, a matéria criminal fica de fora? A matéria criminal não é abarcada pela concentração das audiências de conciliação. Nós também não fazemos com relação àqueles poucos processos de natureza civil que tragam direitos não transacionáveis. Mas a gente, enfim, engloba todos os processos de natureza civil que tenham
a possibilidade de transação, ainda que tratem de direitos indisponíveis. Na Justiça do Trabalho são os processos trabalhistas, na Justiça Federal os processos da competência federal, e nas justiças estaduais temos processos de família, sucessões, cível, juizados especiais, com relação à fazenda, meio ambiente, enfim, uma gama bem grande de processos. E como é que vai funcionar esse ano? É um ano atípico de pandemia, nós teremos atendimentos presenciais ou só pela plataforma digital mesmo? Rafaela, em razão das restrições impostas por esse momento difícil que a gente está vivendo, para resguardar a saúde de todas as pessoas que são atendidas pelo judiciário e também dos nossos servidores e voluntários, as audiências serão feitas única e exclusivamente por meio virtual. Então, a gente tem 100% das audiências realizadas pelas plataformas, algo que a gente vem trabalhando desde o final de março, começo de abril, e um formato que tem apresentado resultados muito positivos. A senhora vai falar daqui a pouquinho sobre os resultados, após o Jornal da Justiça, primeira edição, no JJ Entrevista. Marina Xavier volta conosco já já. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça participam do 3º encontro da Justiça Criminal, promovido pela Justiça de Mato Grosso. Debates importantes que contribuem para o combate ao tráfico de drogas. O 3º encontro estadual do Sistema da Justiça Criminal, realizado em Cuiabá, reuniu magistrados, servidores, autoridades de várias instituições para discutir o presente e as perspectivas para a justiça criminal no Estado e no país. O encontro foi presencial e online e teve entre os palestrantes o ministro do STF, Gilmar Mendes, que falou sobre o STF e a lei antidrogas. Para o ministro, o Brasil tem que rediscutir as políticas de enfrentamento às drogas. Usuários que são tidos como traficantes acabam ficando presos e acabam, na verdade, se envolvendo no tráfico. O Brasil tem mais ou menos 400 mil vagas para 800 mil presos, a maioria ligada ao tráfico. E ao tráfico real, verdadeiro, e também aquilo que se chama de pequeno tráfico, tráfico privilegiado. Então nós precisamos olhar isso com muita cautela e ver se nós estamos fazendo um encaminhamento adequado. Outro palestrante do dia foi o ministro do STJ, Rogério Schetti, que falou sobre o papel da justiça criminal na sociedade contemporânea. Para ele, a justiça e o direito devem acompanhar a evolução da sociedade. No âmbito do direito criminal, nós temos verificado realmente uma série de mudanças, tanto no âmbito social quanto jurídico. E enfrentamos hoje um momento que já vem de algum tempo, de uma sociedade que cada vez mais produz índices altíssimos de criminalidade violenta e, por outro lado, um índice pequeno de punição de crimes violentos, como é o caso de homicídios. Por outro lado, temos uma população carcerária imensa e uma boa parte dela composta por pessoas que praticaram crimes não violentos. Então é preciso que o Poder Judiciário e a sociedade, acima de tudo, reflitam sobre isso para que possamos determinar se realmente estamos no caminho correto. E você vai ver a seguir: defesa de uma religião não pode ser confundida com crime de intolerância. É o que você vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco. Continue com a gente. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. O artigo 196 da nossa Constituição Federal prevê expressamente que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. E essa conquista só foi possível através da nossa Constituição de 88. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mera defesa de uma religião não pode ser confundida com crime de intolerância. A 5ª turma do STJ absolveu um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por intolerância religiosa.
O réu foi acusado de praticar discriminação contra religiões de matriz africana ao publicar em redes sociais uma mensagem que questionava a decisão da Universidade Estadual de Londrina, que vetou a realização de uma missa nas dependências da instituição sob a justificativa de que o Estado é laico. A mensagem questiona ainda o fato de ter sido realizada uma peça de cunho cultural e religioso na cidade durante a Semana da Pátria, sobre um mito envolvendo a perspectiva africana acerca da criação do mundo. No recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, a defesa pediu a declaração de nulidade absoluta do processo em razão de suposta parcialidade do Ministério Público na condução do procedimento investigatório. No STJ, o relator do caso, o ministro Joel Ilan Paciornik, citou precedentes do Supremo Tribunal Federal que caracterizam o delito de intolerância religiosa e argumentou que o homem não fez mais do que proselitismo em defesa do cristianismo. Segundo ele, o fato, ainda que cause constrangimento a membros de outras religiões, não pode ser caracterizado como crime por estar inserido no direito de crença e de divulgação de fundamentos religiosos. Dessa forma, o denunciado foi absolvido, uma vez que os fatos imputados a ele não constituem infração penal. Em caso de morte do beneficiário, o cancelamento de plano de saúde ocorre com a comunicação à operadora. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ entendeu que o cancelamento de contrato de plano de saúde em caso de morte do beneficiário ocorre após a comunicação do falecimento para a operadora. Por isso, cobranças posteriores ao comunicado devem ser consideradas indevidas, a menos que se refiram a contraprestações vencidas ou utilização de serviços anteriores à solicitação de cancelamento. O caso analisado teve origem em ação ajuizada por um dependente de plano de saúde depois que ele e a esposa tiveram a cobertura cancelada devido à morte da filha deles, que era titular. Foi concedida liminar para a manutenção do plano e a continuidade de tratamentos já iniciados. No decorrer desta ação, a esposa também faleceu e a morte dela foi informada no processo cerca de 15 dias depois, quando foi feito também o pedido de cancelamento da cobrança de mensalidade. Segundo o viúvo, as faturas não excluíram a parte da esposa mesmo após a solicitação de cancelamento e o nome dele foi inscrito no cadastro de inadimplentes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou lícitas as cobranças, entendendo que o comunicado do falecimento só foi apreciado pela Justiça 2 meses depois. Para a Corte Local, só a partir do momento em que a ação foi extinta em relação à esposa falecida é que o contrato foi considerado cancelado e as cobranças das mensalidades em relação a ela deveriam ser suspensas, não havendo assim o dever de indenizar. O viúvo recorreu então ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a morte é evidentemente a causa de extinção do contrato e que no caso dos autos, embora a resolução da ANS indique que o pedido de cancelamento do plano pode ser feito de forma presencial, por telefone ou pela internet, a notificação no próprio processo atingiu a mesma finalidade. A relatora concluiu ainda que é devida a indenização pela negativa do nome do esposo com base em mensalidades que não deveriam ter sido cobradas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou indispensável a intervenção do Ministério Público em processo em que há menor de idade como parte na demanda judicial. Ser fiscal da lei. Essa é uma das funções do Ministério Público. O órgão atua na defesa do patrimônio nacional, do meio ambiente, nos direitos e interesses coletivos, como da família, da criança, do adolescente, do idoso e das comunidades indígenas. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no artigo 127 que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. Justamente por ausência de intervenção do Ministério Público em um processo envolvendo um menor de idade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou prejudicado um recurso em que o requerente, considerado incapaz, pedia pensão por morte e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem. A primeira turma do TRF1 considerou indispensável a manifestação do órgão. O colegiado ressaltou que o Código de Processo Civil estabelece que o Ministério Público deve intervir nas causas quando houver interesse de incapaz. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.
O Ministério Público Federal emitiu uma nota técnica contra a proposta apresentada na Câmara dos Deputados para a alteração de lei de improbidade administrativa. Esse projeto de lei substitutivo é do deputado Carlos Zaratini, do PT do Rio Grande do Sul. Para os procuradores da República, se a proposta for aprovada, será um retrocesso no combate à corrupção. Ao analisar o texto, a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal apontou 20 pontos críticos na proposta de mudança da lei de improbidade administrativa, que é quando um agente público usa o cargo para enriquecer de forma ilícita. Uma das maiores preocupações do MPF é com a exigência de comprovação de dolo do acusado em processos de improbidade administrativa. Ou seja, para indiciar um suspeito, o Ministério Público teria que provar que ele realmente teve a intenção de desviar dinheiro público para ficar rico. A nota técnica foi encaminhada ao presidente da Comissão Especial sobre Improbidade Administrativa no STJ, Mauro Campbell, responsável por analisar a proposta e mediar a discussão do texto final. O documento também será encaminhado ao relator da matéria no Congresso. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o programa JJ Entrevista em Pauta, a Semana Nacional de Conciliação. Eu te espero.